Então, do que eu entendi da pergunta que você me fez, é que existe sim alguns sites que tratam que a Cernoccoitae seria uma outra definição para identificar um homem tipo molenga ou coisa assim do tipo. E que não seria especificamente um ato sexual de ativo ou passivo de homossexuais. Só que isso não se embasa tanto. Todos os livros que eu estudo, a afirmação é voltada à posição sexual, ativo e passivo. Se você vê no Google, ativo e passivo. Então, possivelmente, esses sites possam ser conteúdo de um sentido mais liberal, que às vezes quer desconstruir a centralidade da palavra naquilo que ela diz. Então, como Levítico 18:22 identifica que o homem que se deitar com outro homem é um pecado, então você entende que ali é uma posição de ativo ou passivo, mas o texto não fala sobre isso. Então, eu acho que isso basicamente deve responder a sua pergunta, acredito. Porque a Bíblia em si, ela não vai estar escrita de forma clara, ativo e passivo. O que existe nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, é sobre condutas ali de pecado, que identifica o efeminado, que nos meus estudos e nos livros identifica como no grego Cernoccoitae e Malakoi, ativos e passivos, identificando ali uma posição sexual de cada um dos dois. Mas vamos refletir, se a gente tirar o termo Cernoccoitae, quando o texto fala sobre efeminados podemos identificar homens com características femininas, ou possivelmente homossexuais, e são homossexuais, eles teriam que se relacionar como ativo ou passivo, porque um vai ter que exercer essa função ou o outro. Então, de uma forma clara, a Bíblia fala contra essa conduta. Mas aí a gente precisa refletir, se ainda que a gente não leve em consideração esse texto sobre a questão do ativo ou passivo, se é realmente isso que a tradução está dizendo, mas se a gente for para o Antigo Testamento, Levítico 18:22, ali claramente traz uma encenação de um homem que se deita com outro homem, ato sexual, conhecer. O ato de conhecer é uma identificação de um ato sexual para aquela época, né? E se a gente for para o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, do versículo 24 e 27, 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 10, esse texto de 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, e existe um outro texto também em Apocalipse, cujo agora eu não estou lembrando. Então, assim, o Evangelho ele é totalmente claro contra a conduta homoafetiva em seu ato sexual de pessoas com o mesmo sexo. E não existe um versículo que traria qualquer legitimidade a essas condutas. Então, se você analisar todo o Evangelho, não vai existir um versículo sequer que apoie ou dê legitimidade a pessoas do mesmo sexo a se unirem. E, pelos versículos que eu falei, todos são contra essa conduta. Então, o Evangelho ele não apoia a união de pessoas do mesmo sexo. Ainda que o texto de 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, ali deixa claro que a graça de Deus sobreveio sobre Corinto, e essas qualificações que o texto diz sobre pecado, como adúlteros, como idólatras, no caso efeminados, e aí traz uma claridade sobre a conduta homoafetiva. Então houve pessoas que foram homossexuais nesse texto e foram mudados pela graça de Deus. Houve arrependimento, houve mudança de vida e houve transformação entre pessoas homossexuais.